Nesta videoaula vamos aprender a aplicar funções nativas em Python para estruturas de dados, que são sequências. Nós sabemos que Python permite estruturar a sua informação sob a forma de sequências. E essas sequências podem ser strings, listas, tuplas e até mesmo range. Aprendemos também que estas estruturas de dados têm operações e métodos próprios, mas para um desenvolvedor de Python conhecer as operações e métodos pode não ser suficiente. Por exemplo, nós ainda não aprendemos a determinar o valor mínimo e máximo de uma tupla ou até mesmo como podemos alterar ao mesmo tempo todos os elementos de uma lista. E é por isso que precisamos de funções em Python. E as funções que vamos falar nesta videoaula são funções nativas porque já existem desde o momento que eu instalei Python no meu computador. E a vantagem das funções é que eu vou poder fazer operações mais complexas sobre as estruturas de dados e assim responder a mais desafios enquanto desenvolvedor de Python. Vamos então começar a nossa videoaula. Vamos então começar por introduzir uma função que me conta um número de elementos que existe numa determinada sequência. E o número de elementos pode ser dito como sendo o comprimento dessa sequência. Por isso, em Python existe a função len, que quer dizer length em inglês, o que se traduz para português como comprimento. Esta função len é então uma função que vai me dar um número total de elementos que existe numa sequência. E para esta videoaula tem três variáveis: lista, tupla e intervalo. Lista é de facto uma lista, estou a utilizar parênteses retos. Tupla, estou a utilizar uma vírgula no fim, por isso é uma tupla. E intervalo é uma variável do tipo range, em que eu estou a utilizar a função range para definir o valor de intervalo. Tenho a variável resultado, em que eu vou explicar a minha videoaula nesta linha e vamos fazer print resultado na nossa consola. Para já não vamos explicar o código desde a linha 10 até a linha 15 e vamos começar com a variável resultado. Se eu quiser saber o número de elementos que a lista tem, posso utilizar então a função len, abre parênteses e fecha parênteses. E dentro desses parênteses eu posso passar a minha variável de interesse. A minha variável de interesse neste caso é a variável que tem o nome de lista, então escrevo lista dentro dos meus parênteses. Ou seja, em set eu estou a utilizar a função len para contar o número de elementos da minha variável lista. E a lista tem 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos. Por isso o resultado vai ser igual a 5, porque lista tem 5 elementos. Quando eu fizer print resultado, vamos ver 5 na nossa consola. Vamos correr o nosso código. E vemos 5 na nossa consola, como esperado. Se eu, na linha 3, adicionar mais um elemento à nossa lista, por exemplo, o booleano false, eu agora tenho 6 elementos, então o resultado tem o valor de 6. Vamos correr o nosso código. E temos aqui o valor de 6 como esperado. Vamos apagar o elemento adicionado. E agora vamos supor que eu quero saber o número total de elementos da minha variável que se chama tupla, que tem 5 elementos. Por isso, o resultado é igual a 5. Vamos correr o nosso código. E também podemos utilizar esta função para contar o número de elementos que a variável intervalo tem. E escrevo aqui o nome da minha variável, intervalo. Sei que intervalo tem 5 elementos e vamos correr aqui o nosso código. E temos então 5 novamente na nossa consola. Se vocês repararem nesta videoaula, eu estou a indicar o nome da variável e a correr o código, indicar o nome da variável e a correr o código, indicar o nome da variável e correr o código, o que não é prático. Por isso, eu vou colocar sob a forma de comentário a linha 7 e a linha 8 e vou ativar, ou seja, vou remover os comentários desde a linha 10 até à linha 15. E vamos explicar agora o nosso código. Eu estou a utilizar um statement for em que vou definir uma variável x. E x, ao início, vai ter o valor da nossa variável lista e vai executar o seu bloco. Depois de executar este bloco, x vai passar a ser a variável tupla e vai executar este bloco. E depois de executar o bloco, x vai ter o valor da variável intervalo e vai executar este bloco. Se vocês repararem, em 12 estou a definir r, em que r eu vou definir como sendo o comprimento da minha variável x. Ou seja, a cada loop, a cada interação do meu statement for, eu vou estar sempre a analisar o número de elementos da minha variável x, que vai ser ao início uma lista, depois vai ser a tupla e depois vai ser o intervalo. E este raciocínio é bastante parecido ao raciocínio da linha 7. Depois de determinar o comprimento da variável x, vamos fazer dois prints. No primeiro print eu vou ter um conjunto de traços que são 10 caracteres, em que esses 10 caracteres numa linha imediatamente abaixo, porque eu estou a utilizar o separador para criar uma nova linha, vai-me imprimir na linha abaixo o valor da minha variável x que está a ser analisada e depois numa linha abaixo também vai-me analisar o tipo da variável x que está a ser analisado naquele momento. Como última linha eu vou ter agora então
o valor de R, ou seja, o comprimento que eu tenho da minha variável x, ou seja, o seu número de elementos. Eu posso fazer aqui um pequeno truque visual, em que, para quem já fez os nossos exercícios, sabe que eu posso utilizar Unicode 001B, e agora posso fazer parênteses retos, 35M, e vamos colocar aqui também o Unicode 01B, e vamos apagar esta formatação e fazer 0M. Rapidamente, se eu utilizar o Unicode 001B, eu posso passar uma cor para a nossa consola. Por outras palavras, o resultado de R pode vir numa cor que neste caso vai ser a cor magenta. E depois de fazer o print da nossa consola de R numa cor diferente face à linha 14, eu agora vou apagar essa cor e vou repor a formatação inicial. Vamos então correr agora o nosso código. E ao correr o nosso código, o que é que nós temos? Temos primeiro a nossa lista, com os seus elementos, como esperado, e vemos agora que o comprimento da nossa lista é 5. Depois temos a nossa tupla, em que temos os elementos da nossa tupla, e vemos o comprimento que é 5 também. E depois temos a nossa variável intervalo, ou seja, uma variável do tipo range, em que temos aqui a indicação do range, é uma variável do tipo range, e os seus elementos também. Concluímos assim o estudo sobre a função length. Porém, pode haver alguns comportamentos que são menos comuns em Python e por isso não são explicados aos desenvolvedores. Na próxima videoaula, vamos então perceber o que é que pode acontecer errado com a função length e estar preparados para esta situação. Já sabemos que uma sequência é um conjunto de elementos, mas será que existe um número máximo de elementos que eu possa adicionar a uma sequência? Por exemplo, existe um número máximo de caracteres que eu possa adicionar a uma string, ou existe um número máximo de elementos que uma tupla ou até mesmo uma lista pode ter? E a resposta é sim, existe. Existe e esse valor vai depender da máquina onde está a correr, onde está a rodar Python. Por exemplo, Windows tem uma plataforma de 32 bits e também tem uma plataforma de 64 bits. Isto quer dizer que o número máximo de elementos na criação de sequências em 32 bits é diferente do número máximo de elementos que eu posso adicionar numa plataforma de 64 bits. E sempre que eu tiver a adicionar mais elementos face ao máximo da minha máquina, eu vou obter um erro porque eu vou ter um excesso de memória necessário e vou ter essa indicação em Python. Nesta videoaula vamos tentar perceber que erro é este e também como podemos determinar o número máximo de elementos que uma sequência pode ter no nosso computador. E para esta videoaula tenho aqui 3 variáveis, mas vamos apenas utilizar a variável lista. Lista é uma variável do tipo list em que tem apenas um elemento que é o valor de 1. E vou tentar fazer agora a repetição de lista. Vou fazer asterisco igual e vamos repetir 10 vezes e vamos fazer print lista. Para já não temos nenhum problema porque o que eu vou fazer é criar uma lista que tem 10 vezes o elemento 1 repetido, ou seja, tem 10 elementos com o valor de 1. Vamos correr o nosso código e vemos então agora aqui o número 1, o elemento 1, com 10 elementos dentro da nossa lista. Porém, se eu aumentar o número de repetições para um número extremamente elevado, o meu Python não vai conseguir processar esta informação no meu computador. E eu sei que esse limite para a minha máquina é 2 elevado a 63, porque eu tenho uma plataforma Windows de 64 bits. Quando eu tentar correr o meu código, eu vou ter aqui um erro, porque este erro está associado que a memória necessária para gerar esta lista é superior à memória que a minha plataforma pode disponibilizar. Vamos então correr o nosso código e vemos então aqui o nosso erro, em que eu tenho um erro de overflow, ou seja, eu ultrapassei a nossa memória. E ultrapassei porque estou a utilizar o valor máximo permitido de elementos em Python pela minha máquina. Para qualquer máquina, independentemente da plataforma e do sistema, eu posso descobrir o valor máximo de elementos. Então podemos fazer from sys, ou seja, a partir do módulo sys, import, e existe um método que é maxSize. E o que maxSize vai-me dizer o valor máximo de elementos que eu posso adicionar. Por isso, eu posso agora fazer print maxSize. Vamos apagar a linha 9 para não termos o nosso erro. E quando eu agora na linha 9 estou a fazer print maxSize, vai-me dar o número máximo de elementos que eu posso adicionar a uma sequência, ou seja, a uma lista, a uma tupla, a um range ou até mesmo a uma string. Vamos então ver este valor na minha consola. E para a minha máquina, este é o valor máximo de elementos que eu posso adicionar. Se repararem, se eu fizer print do valor máximo anterior, que era 2 elevado a 63, que eu não consegui correr, mas basta-me subtrair apenas um valor,
eu vou verificar que max size vai ter exatamente este valor, ou seja, é o valor máximo de elementos que eu consigo processar. Eu não conseguia processar 2 elevado a 63, então vou fazer 2 elevado a 63 e vou baixar uma unidade e vou obter também o valor de max size. Vamos escolher o nosso código e então temos aqui estes valores exatamente iguais. Como eu tenho uma plataforma de 64 bits, este é o meu valor máximo. Para quem tem 32 bits, o valor vai ser ligeiramente inferior. E ao ser inferior, quer dizer que nessas máquinas que têm 32 bits como plataforma, eu só posso adicionar um número limitado de elementos. Porém, em Python, esse número de elementos é bastante significativo, é bastante alto para a maioria das situações, mas se nós tivermos um erro de overflow, provavelmente vai nos compensar mudar para uma máquina de 64 bits. Nesta videoaula vamos introduzir mais duas funções em Python para trabalharmos com sequências. Uma sequência é um conjunto de elementos e vamos utilizar uma função min, que me vai dar o menor elemento de uma sequência, e também vamos utilizar uma função max, que me vai dar o maior elemento de uma sequência. Vamos então ver o código para esta videoaula. Temos três variáveis, lista, tupla e intervalo. Lista é uma lista, é uma variável do tipo list, em que eu tenho um conjunto de elementos que são números, floats e inteiros, e também tenho uma tupla, que é um conjunto de elementos que são floats e inteiros, e obviamente que intervalo é uma variável do tipo range, em que range apenas tem números inteiros como seus elementos. Em resultado, nós vamos explicar a nossa videoaula e vamos fazer print resultado na nossa consola, e depois vamos ver o nosso código de 10 a 15. Vamos então ao resultado. Se eu quiser determinar o menor valor, o menor elemento de uma determinada variável, eu vou utilizar a função min de mínimo. Então escrevemos min, abre parênteses e fecha parênteses, e dentro dos meus parênteses eu vou passar a variável de interesse. Vamos supor que eu quero analisar a variável lista. Então vou colocar lista dentro dos parênteses da função min. Em certo, o que eu estou a dizer é para encontrar e devolver o menor valor de lista. E o menor valor de lista nós vamos ver que é 0.1. Por isso o resultado vai ser igual a 0.1 e vamos ver 0.1 na nossa consola. Vamos correr o nosso código e vemos 0.1 como esperado. Se eu quiser agora o maior valor, o máximo da minha lista, por exemplo, escrevo max, a variável de interesse, neste caso vai ser lista, e agora vou ter em set o maior valor da minha variável lista. E o maior valor da variável lista vai ser 3 vezes 10 elevado a 4, ou seja, este elemento aqui. Por isso o resultado vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a 4 e vamos ver 3 vezes 10 elevado a 4 na nossa consola. Vamos escolher o nosso código. E cá está, vemos 3 vezes 10 elevado a 4 na nossa consola, que é 30.000. Vamos agora utilizar a linha 10 e a linha 15. Na linha 10 e na linha 15 vamos começar por ativar estas linhas, ou seja, remover o seu comentário, e vamos comentar a linha 7 e a linha 8 porque já não necessitamos mais. O que estamos a fazer é a utilização de um statement for para que uma variável x comece por ser a nossa variável lista, depois a nossa variável tupla e depois a nossa variável intervalo. E tenho aqui na linha 12 duas variáveis, a variável min e max, com letras maiúsculas, para não confundirmos com min e max, que são as indicações para uma função. Vamos então definir a nossa variável min da seguinte forma. Escrevemos a função min, abre parênteses e fecha parênteses, e nós vamos avaliar x, e também vamos avaliar max como sendo a função max aplicada à variável x. Recapitulando, temos um statement for, em que x vai tomar o valor de lista, tupla e intervalo, vai criar sempre duas variáveis min e max, min vai gravar o valor mínimo de x, max vai gravar o valor máximo de x, e nós vamos ver min e máximo na nossa consola, de acordo com os statements print da linha 14 e da linha 15. Vamos correr o nosso código. E temos então o seguinte. Para a variável que é do tipo lista, o nosso menor valor é 0.1, o nosso maior valor é 3 vezes 10 elevado a 4, ou seja, 30.000, como representado aqui na consola. Para a nossa variável que é uma tupla, o menor valor é 0.22, que é o menor valor que nós temos na nossa tupla, e o nosso maior valor é 43, que é o maior valor que está na nossa tupla. Temos ainda a variável intervalo, que é uma variável do tipo range, que vai de 0 a 5, ou seja, é os números inteiros 0, 1, 2, 3 e 4, e por isso temos como menor valor 0 e como maior valor 4. Vamos agora passar para a situação em que eu vou tentar determinar o menor valor e o maior valor de uma determinada sequência, mas eu não tenho números, e por isso vamos considerar o caso em que eu tenho strings como elementos.
Para isso, vamos aqui bloquear, vamos aqui comentar a nossa linha 10 até à linha 15. Vamos ativar novamente a linha 7 e 8 e vamos aqui atualizar o valor de lista. Vamos considerar que eu tenho uma lista em que eu tenho, por exemplo, como elementos Tiago, depois tenho Ana, depois tenho Madalena e depois tenho também, por exemplo, Leonor. E o objetivo que eu quero na minha função max é determinar o maior valor dos elementos Tiago, Ana, Madalena e Leonor. Contudo, o maior valor tratante de strings vai ser o valor, o elemento que tem o primeiro caractere mais próximo de Z na ordem alfabética. Ou seja, o maior valor entre Tiago, Ana, Madalena e Leonor vai ser Tiago, porque Tiago, o seu T, o seu primeiro caractere, é o caractere mais próximo do final do meu alfabeto. Por isso, vamos correr o nosso código e vamos ver agora, como resultado, Tiago. Correndo o código, vemos então Tiago na nossa consola. Contudo, se eu tiver uma lista composta apenas por strings e pedir o seu mínimo, o que eu vou verificar é que eu vou ter como resposta o elemento cujo seu primeiro caractere está mais próximo do início do alfabeto, ou seja, neste caso vai ser Ana. Ana tem um A e vai estar mais próximo do início do alfabeto, por isso o resultado vai ser igual a Ana. Vamos correr o nosso código e vemos Ana como esperado. O que eu não posso fazer, quer com a função min e com a função max, é o seguinte. Eu não posso misturar elementos de diferentes tipos. Por exemplo, se eu agora tiver, para além de elementos que são strings, eu colocar valores, por exemplo, 5 e 3.9, quando eu correr a função na linha 7, eu vou obter um erro. E vou obter um erro porque min e max utilizam a comparação de elementos. E há de chegar uma altura que eu vou ter de comparar um elemento que é um número com um elemento que é uma string. E como a minha função não sabe decidir qual é a organização entre uma string e um número, vai-me dar um erro porque não consegue processar aquela informação. Vamos correr o nosso código para ver esse erro. E vemos então que temos aqui um erro que está associado ao tipo da minha variável, porque de facto eu estou a misturar números e strings numa lista e então não consigo fazer esta comparação de elementos para saber quem é o maior ou o menor. Por isso, quando utilizo a função min e max, quer em listas e em tuplas, eu tenho de ter sempre os meus dados homogéneos. Ou seja, tudo números ou então tudo strings. Se eu misturar números e strings, eu vou ter sempre um erro associado ao uso da minha função. Nesta videoaula vamos aprofundar ainda mais o nosso conhecimento sobre a função min e max em Python quando estamos a trabalhar com sequências. Então temos aqui duas variáveis que vamos utilizar para explicar esta videoaula. Tem a variável lista, que é uma variável do tipo list, em que todos os elementos são strings. Tem o nome Tiago, o nome Ana, o nome Madalena, o nome Leonor e o nome Abel. Tem uma tupla, que é uma tupla porque eu estou a utilizar uma vírgula no fim, mas é uma mistura entre elementos que são positivos e negativos, e esses elementos são números inteiros, por exemplo, ou também floats. Vamos então considerar a situação em que eu quero o menor elemento de lista. E nós já sabemos que podemos aplicar a função min, em que vamos dizer a nossa variável de interesse, e a nossa variável de interesse, neste caso, é a variável lista. Então, seria de expectar que Ana fosse o menor valor, mas não é. Porquê? Porque, apesar de Ana começar com A, Abel também começa por A. Isto quer dizer que o elemento Ana e o elemento Abel estão empatados na posição de serem o mínimo da minha variável lista. Para desempatar, nós vamos saltar o A e vamos analisar o próximo caractere, ou seja, a próxima letra. E aqui eu tenho um N e em Abel tenho um B. Como B está mais próximo do início do meu alfabeto, então é agora Abel o menor valor da minha lista. Por isso, em 7, resultado agora é Abel e vamos ver Abel na nossa consola. Vamos correr o nosso código e vemos Abel como esperado. Se eu correr agora, em vez de mínimo, correr com a função máximo, o que é que eu vou verificar? Vou verificar que T está mais próximo do final do meu alfabeto, por isso vou ter como máximo desta lista o nome Tiago. Vamos correr o nosso código e vemos Tiago como esperado. Vamos então aqui retornar para mínimo e continuar com a nossa videoaula. Nós sabemos que numa função, quer em mínimo e máximo, eu tenho que passar uma variável, mas existe um segundo parâmetro que eu posso passar opcionalmente, que é uma chave, e chave em inglês é key. E key é um critério para selecionar o meu mínimo ou o meu máximo. Vamos então ver aqui variável. Variável continua a ser o nome da minha variável de interesse. Vamos pôr lista. E agora o critério vai ser a condição, a lógica para escolher esse mínimo.
E isto quer dizer que eu não quero que a função mínimo me dê o seu valor natural, o seu valor padrão. Eu quero alterar a forma de escolher o meu mínimo. Então, dentro do meu critério, eu posso dizer qual é a função que eu quero utilizar para escolher o meu mínimo. Por exemplo, eu posso dizer que esta função é a função len. len é uma função que me vai contar o número de caracteres numa determinada string, por exemplo. Então, na linha 7, vendo o nosso código com mais cuidado, nós estamos a escolher o mínimo da variável lista com base num elemento que tem menos caracteres. E quando eu analiso os meus elementos, o elemento que tem menos caracteres é Ana. Por isso, se o critério de escolha de mínimo da minha variável lista for a função len, eu vou ter como mínimo agora, em resultado, o valor de Ana. Vamos correr o nosso código e vemos Ana como esperado. E esta lógica também é válida para a função max. Então, em set, se eu utilizar a função max, o que eu estou a dizer é, na variável lista, devolve-me o seu valor máximo com base no número de caracteres, ou seja, devolve-me um elemento que tem mais caracteres. E se eu reparar, quem tem mais caracteres não é Tiago, mas sim Madalena. Por isso agora, max vai-me dar como resultado Madalena. E ao correr o nosso código, vamos ver também Madalena como o meu máximo, como esperado. Vamos agora aplicar a mesma lógica da lista para a tupla, em que a tupla são um conjunto de elementos positivos e negativos, números inteiros e floats. Se nós começarmos naturalmente por mínimo de tupla, faço min tupla, eu sei que o meu menor valor vai ser menos 5, porque é um valor negativo. Vamos correr o nosso código e vemos menos 5. Mas se eu definir um critério, uma chave para escolher agora o meu mínimo de tupla com base em ABS, ou seja, no módulo destes valores, esta função converte todos os valores negativos para valores positivos. Por isso, agora, o menor valor vai ser 0, porque menos 5 vai ser considerado como mais 5, e o menor valor vai passar a ser 0. Por isso, agora, o mínimo da minha tupla, com base no critério da função módulo, da função ABS, vai ser 0. Vamos correr o nosso código e vemos então aqui também, obviamente, o nosso mínimo como 0, porque o critério de decisão não é o comportamento natural de escolher menos 5, mas sim com base num critério, com base numa função, que é a função módulo, que me devolve agora 0 como sendo o meu mínimo. Concluímos assim a nossa visão sobre a função mínimo e max, de acordo não só com a variável que estamos a trabalhar, mas também com a capacidade de introduzir uma função que é um critério para selecionar o mínimo ou o máximo. No próximo módulo, depois deste módulo, nós vamos começar a desenhar funções e vamos poder colocar as nossas próprias funções para trabalhar com a função min e máximo e assim definir uma lógica personalizada ao nosso código em Python. Para concluir o nosso estudo sobre a função min e max em Python para sequências, existe apenas uma situação que eu quero referir. Vamos supor que eu quero determinar o mínimo e o máximo de uma sequência que está vazia. Então, se a sequência está vazia e não tem elementos, isso quer dizer que eu não posso aplicar nem o mínimo nem o máximo, porque eu não consigo calcular qual é o mínimo ou o máximo. E como tal, Python vai estar na situação em que nos vai ter de dar um erro. Por isso, nesta videoaula, nós temos aqui lista e tupla. Lista é uma lista vazia e tupla é uma tupla vazia. Obviamente, se eu tentar fazer mínimo de lista, como lista está vazia, não há um valor mínimo, eu vou ter agora um erro e esse erro vai estar associado ao facto de não haver valores de lista. Vamos escolher o nosso código. E vemos então o nosso erro associado ao facto de não haver valores na nossa lista. E, obviamente, quando nós temos também uma tupla, se a tupla também estiver vazia, também vamos verificar isso, que é um erro devido ao facto de não existirem valores na nossa tupla. Por isso, quando eu estou a trabalhar com a função min e max em Python, eu tenho sempre de garantir que as minhas sequências têm pelo menos um elemento e assim consigo executar o meu código. Nesta videoaula vamos introduzir mais uma função nativa em Python, que é a função slice, e esta função é utilizada para criar um subconjunto de elementos a partir de uma sequência original. Isto é, slice, tal como a indexação, permite-me capturar um conjunto de elementos que pertenciam inicialmente a uma sequência. Vamos então ver esta explicação com código. Tem duas variáveis de interesse, lista e tupla. Tem os elementos de lista e tem os elementos de tupla. Slice, traduzido para português, quer dizer fatia. Então vou criar uma variável chamada fatia, em que vou aplicar a função slice, a parênteses e fecha parênteses, e vou dizer que esta fatia corresponde a todos os elementos que começam, por exemplo, na posição 0,
até à posição 4, em que eu vou desde a posição 0 até à posição 4 em um elemento. Ou seja, a fatia vai ser uma slice, vai ser um objeto do tipo slice, em que vou conseguir capturar os elementos desde 0 até 4 de um em um elemento, independentemente de quem seja a minha variável. Por isso, o que eu posso fazer agora é escrever resultado e vou aplicar a minha fatia à variável de interesse que eu tenho. Então faço resultado igual, o nome da minha variável de interesse, por exemplo, lista, abro parênteses retos para indexação e escrevo agora fatia. Ao escrever fatia, o que eu estou a dizer é o seguinte: a partir da sequência original lista, vai-me tirar todos os elementos que estão nesta fatia. E os elementos que estão nesta fatia são os elementos de 0 até à posição 4 em um elemento. Vamos então fazer print de resultado para ver o resultado na nossa consola. E ao correr o nosso código, vamos ver que temos 2.5, false, automation e menos 3. Porquê? Porque eu estou a capturar desde o elemento 0 até ao elemento 4. E o elemento 4 é não inclusivo, por isso eu só tenho 2.5, false, automation e menos 3. Se vocês repararem, a utilização de slice é a mesma função, tem a mesma funcionalidade que fazer indexação. Porque eu posso fazer, por exemplo, um segundo resultado. Resultado, vou-lhe chamar 2, é igual a lista de 0 a 4 em um elemento. E agora, quando eu fizer print resultado 2, o que nós vamos representar na nossa consola vai ser resultado em que eu estou a utilizar slice e resultado 2 em que eu estou a usar indexação diretamente. Vamos então correr o nosso código e vemos que temos os mesmos resultados. E a razão por que eu expliquei slice nesta videoaula é porque slice é comumente utilizado por programadores mais avançados, nomeadamente quando estão a desenvolver módulos e até mesmo pacotes em Python. E eu queria deixar a referenciação nesta videoaula que existe a função slice e se alguma vez encontrarem esta função, já percebem o que está a fazer. Vamos continuar com a nossa videoaula e se calhar vamos agora introduzir uma das funções nativas mais importantes em Python para trabalhar com sequências, que é a função sort. Sort, traduzido para português, quer dizer organizar. Isto quer dizer que eu posso utilizar esta função para organizar os meus elementos dentro de uma determinada sequência. Por exemplo, se eu tiver uma sequência que são apenas números, eu posso organizar esses elementos por ordem crescente. Se eu tiver uma sequência que são apenas strings, eu vou organizar esses elementos, por exemplo, por ordem alfabética. Vamos então ver a utilização de sorted nesta videoaula. E nesta videoaula eu tenho aqui duas variáveis, lista e tupla. E para já vamos começar apenas com números inteiros e floats, números positivos e negativos, e o objetivo vai ser organizar quer a nossa lista, quer a nossa tupla, por ordem crescente. Então, posso utilizar a função sorted e vou passar a minha variável de interesse, e eu sei que a minha variável de interesse é, neste caso, lista, para começar. Por isso, ao correr o meu código, o que eu vou fazer é criar uma lista em que os elementos de lista vão estar organizados por ordem crescente. Por outras palavras, do menor valor, que neste caso vai ser menos 3, até ao maior valor, que neste caso é 1 vezes 10 elevado a 2, que é 100. Vamos então correr o nosso código. E vemos agora que nós temos os elementos da nossa lista organizados por ordem crescente. Também posso aplicar sort a tuplas. Então vamos colocar aqui a nossa variável tupla na linha 7 e vamos também pedir para organizar esta informação. Vamos correr o nosso código. E vemos então agora que nós temos a nossa tupla organizada. Mas eu estou a correr a tupla para vos dar aqui uma indicação. Quando eu corro sorted, eu não vou ter outra tupla. Se eu partir de uma tupla, eu tenho em sort sempre uma lista. Por isso, se eu fizer agora aqui embaixo do resultado print tipo type de resultado, quando eu correr agora novamente o nosso código, apesar de nós estarmos a partir de uma tupla, quando eu aplico a função sorted, resultado não vai ser uma tupla, mas vai ser sim uma lista. Vamos correr o nosso código e vemos então que nós temos os elementos da nossa tupla organizados por ordem crescente, mas o nosso resultado vai ser uma variável do tipo list. E esta é a primeira noção que nós temos que passar em sorted. Quando eu organizo a informação de elementos a partir da função sort, eu vou obter sempre uma lista como resultado. E tal como eu posso organizar elementos que são números inteiros
e floats por ordem crescente, eu também posso organizar informação cujos elementos são strings e vou organizá-los por ordem crescente, por outras palavras, numa string, por ordem alfabética. Vamos então corrigir aqui os valores de lista para, por exemplo, D, A, C e B. E agora o que eu vou fazer é organizar a informação de lista, que é apenas strings como elementos, em que eu vou organizar esta lista por ordem crescente. Por isso vou colocar em sort agora a nossa lista e vamos ver o resultado na nossa consola e vamos ver que o tipo de resultado vai ser uma lista também. Vamos correr o nosso código e vejo agora todos os elementos da minha lista organizados por ordem crescente. Atenção que se eu tiver uma mistura novamente entre elementos que são strings e números, eu vou obter um erro. E a razão é bastante simples. Quando Python começar a comparar os seus elementos para organizá-los por ordem crescente, ele não vai conseguir perceber qual é a comparação entre uma string e, por exemplo, um float. E como tal, vai-nos dar um erro. Vamos correr o nosso código para ver esse erro. E temos, mais uma vez, um erro que está associado ao tipo da minha variável, porque no tipo da minha variável eu vou ter como valores nos seus elementos strings, e neste caso números inteiros e floats, e quando eu tento organizar esta informação de forma crescente, eu não sei o que é de fazer quando comparo uma string com um número. Vamos continuar a aprofundar ainda mais o nosso conhecimento sobre a função sort em Python. Já sabemos que sort organiza-me por ordem crescente os elementos de uma sequência, quer seja por ordem crescente numérica, do menor para o maior valor, quer seja por ordem crescente alfabética. Pode haver situações em que eu quero o comportamento contrário. Eu quero organizar os meus elementos por ordem decrescente. Isto é, eu quero organizar, por exemplo, os meus números do maior número para o menor e até mesmo os meus elementos que são strings, de uma string que está mais próxima de Z até uma string que está mais próxima de A. E é isto que vamos fazer nesta videoaula. Tentar compreender como é que nós podemos reverter o comportamento natural, o comportamento padrão de sort. E nesta videoaula tenho aqui duas variáveis, lista e tupla, e resultado é onde vamos explicar a nossa videoaula. Vamos então chamar a nossa função sort, e nós sabemos que em sort temos de passar uma variável de interesse, e existe também um parâmetro em sort, que é o parâmetro reverse, e faço reverse igual. Vamos então explicar o que é que está a acontecer. Eu vou utilizar a função sort para organizar uma determinada variável de interesse, mas eu quero que esta organização não seja padrão, ou seja, eu quero reverter o comportamento padrão da minha organização. E para isso eu vou dizer que reverse é true. Por outras palavras, sort vai-me tentar organizar a minha variável não por ordem crescente, mas sim pelo seu inverso, ou seja, por ordem decrescente. E eu faço então a indicação que quero que a minha ordem seja revertida, quer então dizer que eu quero que a minha variável seja organizada por ordem decrescente. Vamos então passar uma variável de interesse, por exemplo, lista, e agora vamos fazer lista. Recapitulando, vou organizar a minha variável lista não por ordem crescente, mas sim pelo seu reverso, por outras palavras, não por ordem crescente, mas sim por ordem decrescente. E quando eu estou a fazer ordem decrescente, como lista tem apenas strings, quer dizer que eu vou organizar a minha informação de D até A. Vamos correr o nosso código. E vemos agora os elementos da nossa lista organizados de D até A, como esperado. Se eu quiser agora organizar os elementos da minha tupla por ordem reversa, ou seja, por ordem decrescente, vou escrever aqui tupla, e eu sei que eu vou do valor mais alto, 1 vezes 10 elevado a 2, ou seja, de 100, até o meu menor valor, que vai ser menos 3. Vamos correr então agora o nosso código. E vemos agora que tenho a nossa função sort a dar os elementos da nossa tupla, organizados desde o valor maior até ao menor valor observado na nossa tupla. Obviamente que nós continuamos a ter sort como sendo uma lista. Vamos então continuar com a função sort ainda mais profundamente. Tal como vimos para a função min e max, existe uma chave, ou seja, um critério, uma função que eu posso utilizar para ajudar Python a escolher um determinado valor. Eu também vou poder utilizar uma chave, um critério, quando estou a fazer a organização dos meus valores. E nesta videoaula vamos então ver como é que eu posso utilizar o parâmetro key na função sort. Tenho então duas variáveis de interesse, lista e tupla. Lista tem como elementos Alice, Abel e Ana, são 3 strings, e tenho a minha tupla como um conjunto de números inteiros e floats positivos e negativos. Vamos começar por organizar a nossa variável lista. Então eu vou fazer sort
E agora vou fazer sort de lista. E eu sei que o que vai acontecer é que eu vou ter a Bel primeiro, porque apesar de todos começarem por a seguir tenho o B a desempatar, que está mais próximo de A, depois vou ter a Alice, porque ela está mais próximo de A, e por fim vou ter Ana, porque Ana está mais próximo de Z. Vamos escolher o nosso código. E vimos então a Bel, Alice e Ana. Se eu quiser reverter esta ordem, eu posso fazer reverse igual a true. E agora vou ver o reverso desta organização, ou seja, por ordem decrescente. Ana, Alice, Abel. Vamos imaginar agora que eu quero organizar a minha informação não pela proximidade a A ou a Z, mas sim pelo facto do número de caracteres que tem um determinado elemento. Então, nós podemos também utilizar key, tal como fizemos para mínimo e máximo, em que eu vou passar uma função, que é um critério de decisão, sobre a forma como eu estou a organizar a minha função sort. E nós podemos utilizar, por exemplo, len. Recapitulando, eu vou organizar lista por ordem crescente com base no número de elementos, ou seja, o número de caracteres que cada elemento tem. Por exemplo, Ana tem apenas 3 letras, vai ser o primeiro elemento. Depois vou ter a Bel, que tem 4, e depois tenho a Alice, que tem 5, que vai ser o meu último elemento. Vamos escolher o nosso código. E vemos então Ana, Abel e Alice organizados por ordem crescente com base no número de caracteres que cada elemento tem. Obviamente que eu também posso associar agora reverse, e o que eu estou aqui a dizer é o seguinte, organiza-me a variável lista com base no número de caracteres de cada elemento, mas por ordem decrescente, ou seja, por ordem do maior para o menor. Vamos escolher agora o nosso código, e vemos agora que temos Alice, que tem mais caracteres, depois tem Abel e depois tem Ana, que é o elemento com menos caracteres. Podemos aplicar este raciocínio para listas, também podemos aplicar, por exemplo, para tuplas, que neste caso é um conjunto de números inteiros positivos e negativos, e também floats. Vamos então fazer o sort da nossa tupla. Vamos começar por sort apenas. Então temos agora os valores organizados de menos 3 a 100, ordem crescente. Eu agora vou passar a ordem decrescente, ou seja, vou reverter este comportamento natural. Vou fazer reverse igual a true. Vou ter os meus resultados de 100 a menos 3 como esperado. E agora, por exemplo, eu quero organizar com base numa chave. E essa chave, esse critério, vai ser a função, por exemplo, a função módulo, que me passa os valores negativos a valores positivos. E quando eu passar os valores negativos a valores positivos, o que é que eu vou verificar? Vou verificar que menos 3 não vai ser um valor negativo, vai ser assim 3. Então, o menor valor que eu vou ter vai ser 0.1. Vamos começar pelo comportamento padrão de tupla, ou seja, organizar esta informação a partir do menor valor, que neste caso vai ser 0.1, e vou de 0.1 agora até 100. Vamos escolher o nosso código. Tenho 0.1 até 100. Atenção que aqui está a dar menos 3, mas a minha função está a fazer o módulo de menos 3, ou seja, é por isso que está à direita, porque é mais 3. E, obviamente, que eu agora posso combinar, por exemplo, com reverse. E ao fazer reverse igual a true, eu vou agora organizar os meus elementos por ordem decrescente, ou seja, de 100 até 0.1. Vamos escolher o nosso código. Temos agora os nossos valores organizados de 100 até 0.1. E mais uma vez vemos aqui o valor de menos 3, porque o sinal está a ser ignorado e o critério, como é um módulo, está a considerar este valor como sendo mais 3. Concluímos assim o nosso estudo sobre a função sort. Vamos continuar no nosso curso. Vimos na secção 1 do nosso videocurso que é possível converter uma variável que é uma string para um float. Nesta videoaula vamos aprender a converter estruturas de dados entre si, ou seja, converter, por exemplo, tuplas em listas ou até mesmo converter listas em tuplas. E para esta videoaula vamos falar então de duas funções nativas, a função list e a função tuple, e temos as variáveis lista, que é uma variável do tipo list, e temos a variável tupla, que é uma variável do tipo tuple. Vamos começar por converter a nossa variável tupla numa lista. Então, vamos utilizar a função list, escrevemos list, há parênteses, e dentro dos parênteses passamos a nossa variável de interesse, que neste caso é a variável que tem o nome de tupla. Assim, em sete, o que eu estou a fazer é converter a variável tupla, que é uma variável do tipo tuple, numa variável do tipo list. E agora o resultado vai ser uma lista com os elementos da nossa tupla. Obviamente que eu vou ver o resultado na nossa consola e vamos aproveitar esta oportunidade para ver também o tipo de resultado. Então fazemos type resultado.
Recapitulando, estamos a converter a nossa tupla numa lista. Essa variável é agora a variável resultado, é uma variável lista que tem os elementos de tupla. Vamos ver os elementos do resultado na nossa consola e, obviamente, vamos ver que o resultado é do tipo list, porque estamos a converter a nossa tupla para um list. Vamos correr o nosso código. E vemos então agora os elementos da nossa tupla sob a forma de uma lista e, obviamente, o resultado é do tipo list. Podemos também converter agora, por exemplo, uma lista para uma tupla. Por isso, podemos utilizar a função tuple, abre parênteses e fecha parênteses, e dentro dos nossos parênteses vamos passar a variável de interesse, que neste caso vai ser a variável lista, porque queremos converter a nossa lista numa tupla. Assim, o resultado agora vai ter os mesmos elementos da nossa lista, só que vai ser do tipo tuple. Por isso, vamos ver os elementos do resultado como sendo os elementos da nossa lista e vamos ver que o tipo de resultado na nossa consola vai ser tuple. Vamos então correr o nosso código e vemos agora que temos, obviamente, os elementos da nossa variável lista, mas o resultado é uma variável do tipo tuple. Tipicamente, nós utilizamos estas funções nativas para modificar a mutabilidade dos elementos. Ou seja, se eu tiver um elemento numa tupla e eu quero modificar, o primeiro passo é converter, por exemplo, essa tupla para uma lista e agora, tendo uma lista sendo uma sequência de elementos mutáveis, eu posso alterar esse elemento. Vamos continuar no nosso videocurso. Já sabemos que existem funções nativas em Python para trabalhar com sequências. Posso ter, por exemplo, funções em que me dão informação diretamente, que é o caso da função min e da função max, ou até mesmo posso ter funções que me ajudam a alterar o comportamento natural, a organização natural dos elementos de uma sequência. Nesta videoaula vamos então aprender uma nova função em que essa função me ajuda a aplicar um processo a todos os elementos de uma sequência. E para tal temos duas variáveis de interesse, lista e tupla. Lista é uma variável do tipo list e a nossa tupla é uma tupla, ou seja, uma variável do tipo tuple. Se repararem, os elementos de lista são números, inteiros e floats, positivos e negativos, e também tem como elementos da nossa tupla elementos positivos e negativos, inteiros e floats. Vamos então a set, a resultado, e aplicar a função map, que é a função desta videoaula, e vamos abrir e fechar parênteses. Ao contrário das outras funções que apenas precisavam de uma variável para aplicar a função, map precisa também de um processo. Ou seja, para além de indicar a variável de interesse, eu tenho de indicar o processo. A nossa variável de interesse para explicar map vai ser a variável lista, então vou escrever lista. O que map vai fazer é o seguinte: a todos os elementos de lista, ou seja, a todos os elementos que eu tenho na minha variável lista, eu vou aplicar um processo a cada elemento individualmente. E este processo tipicamente é uma função. Ou seja, eu posso indicar uma função em que essa função é aplicada individualmente a cada elemento da nossa lista. Por exemplo, eu posso aplicar a função ABS. E a função ABS é uma função que me vai dar o valor positivo mesmo quando eu tenho valores negativos, ou seja, é a função módulo. Assim, quando ABS for aplicado a menos 95, eu vou ter 95. Quando for aplicado a 0.2, 0.2 é positivo, eu vou ter 0.2. Quando for 0.0, eu vou ter 0.0. Quando for 0, eu vou ter 0. 1 vezes 10 elevado a 3, ou seja, 1000 é positivo, então vou ter 1000 também. E aqui tenho menos 1.7, quando aplicar a função ABS, quando chegar a este elemento, vai dar a resposta como sendo 1.7, ou seja, o seu valor positivo. Contudo, map não vai me devolver uma lista. O que me vai devolver é um objeto do tipo map, ou seja, mais uma estrutura de dado em Python, uma classe que é específica desta função. E para nós vermos este comportamento na nossa consola, vamos fazer print type resultado. Ou seja, em 8 eu vou ver os elementos do meu map, em que basicamente vou ter uma instrução na minha consola a dizer que é um objeto do tipo map, e aqui vou ver que a classe de resultado é map. Vamos então correr o nosso código. E vemos então, como esperado, a indicação que é objeto do tipo map e vimos que a variável resultado é do tipo map. Contudo, na videoaula anterior, nós aprendemos a converter qualquer objeto numa lista. E nós fazíamos isso através da aplicação da função list. Então posso fazer list e aplico diretamente na linha set. Ou seja, apesar de map estar-me a retornar um objeto que é um mapa, ou seja, que é a aplicação da função ABS a todos os elementos da lista, esse resultado vai ser convertido para uma lista. E por isso agora o resultado vai ser do tipo list.
em que vou ter os meus elementos da variável lista, todos eles sendo positivo, ou seja, vou ter 95, 0,2, 0.00, 1 vezes 10 elevado a 3 e 1.7 por aplicação da função ABS. E agora, obviamente, que ao aplicar a minha função list, eu tenho que o resultado é uma variável do tipo list. Vamos correr o nosso código. E vemos agora que temos também resultado como sendo uma variável do tipo list, em que todos os elementos da minha variável lista inicial foram convertidos para o seu valor positivo. Por exemplo, se eu quiser converter estes valores dos seus números inteiros e floats para strings, eu posso substituir ABS por str e o que eu vou obter é uma lista em que os elementos dessa lista, que se chama agora resultado, vão estar sob a forma de strings. Porquê? Porque eu estou a aplicar a função str a cada elemento da variável lista. Vamos correr o nosso código. E tenho agora todos os elementos da variável resultado sob a forma de strings. E eu posso fazer isto para uma lista, ou seja, para uma variável do tipo list, como posso, por exemplo, fazer para a nossa tupla, que é uma variável do tipo tuple, e vamos correr agora o nosso código. E temos agora todos os elementos da nossa tupla, da nossa variável tuple, sob a forma de uma lista, em que, obviamente, eu tenho que o resultado é uma variável do tipo list. E se eu quiser, posso aplicar a função list para ter uma lista, ou então posso aplicar a função tuple para ter uma tupla. E aqui vamos substituir tupla para lista. Então o que é esperado é obter todos os elementos de lista sob a forma de string, mas agora o resultado não vai ser do tipo list, vai ser sim do tipo tupla, ou seja, do tipo tuple. Vamos escolher o nosso código. E vemos aqui, como esperado, todos os elementos da nossa variável lista como strings e, obviamente, que o resultado agora é uma tupla e vejo que é do tipo tuple. Concluímos assim o nosso estudo sobre esta função map, que é uma função que me aplica um processo, uma função, a todos os elementos presentes numa determinada sequência. Sabemos que, por definição, uma sequência em Python é um conjunto de elementos organizados desde uma posição inicial até uma posição final. Contudo, pode haver situações em que eu vou querer reverter esta sequência, por exemplo, começando na posição final e ir até à posição inicial. Para fazer esta ação, eu tenho uma função que se chama reversed. Vamos então falar da nossa função reversed e vamos começar com a nossa variável lista. Eu sei que o primeiro elemento é menos 95 e vou até o elemento final, menos 1.7. Mas vamos supor que eu quero reverter completamente esta lista. Por outras palavras, em vez de eu ter os meus elementos organizados da esquerda para a direita como indicado na linha 3, eu quero ter os meus elementos organizados da direita para a esquerda como aqui está indicado. Ou seja, eu quero que menos 1.7 seja a posição 0, 1 vezes 10 elevado a 3 a posição 1, 0 a posição 2, 0.0 a posição 3, 0.2 a posição 4 e, por fim, como a última posição, o valor de menos 95. Ou seja, eu quero fazer a reversão completa dos elementos da nossa lista. Para isso, vamos utilizar a função reverse. Escrevemos reversed, há parênteses e a nossa variável de interesse, que nós sabemos que é lista para esta videoaula. Ou seja, na linha 7 eu vou reverter completamente a disponibilização inicial dos meus elementos. Ou seja, vou varrer não da esquerda para a direita, mas sim vou organizar os meus elementos da direita para a esquerda com base na definição da linha 3. Ou seja, vou ter como primeiro elemento agora menos 1.7 e o último elemento vai ser menos 95. Contudo, tal como a função map, reverse vai dar o seu próprio objeto. E quando eu tentar gravar isso numa variável resultado, eu não vou obter uma lista, mas sim o objeto característico, ou seja, a estrutura de dados característica desta função. Vamos primeiro correr o nosso código e depois vamos ver como é que podemos resolver esta situação. Ao correr o nosso código, vemos então o objeto específico que é referido na função reverse e temos aqui a indicação do tipo de resultado que está associado a esse objeto. Mas, mais uma vez, eu posso utilizar a função list para converter este objeto numa lista. Por outras palavras, apesar de ter um objeto que não é uma lista, eu agora vou reverter, ou seja, eu vou converter o resultado de objeto numa lista e assim a minha variável resultado vai ser do tipo list, em que eu vou ver os meus elementos, sendo menos 1.7 o primeiro elemento, até menos 95 como sendo o último elemento. E, obviamente, ao aplicar list, vou ver que o resultado é uma variável do tipo list. Vamos correr o nosso código e vemos então agora os nossos elementos revertidos da direita para a esquerda como indicado e esperado. Eu posso fazer isto com a função list ou então posso converter diretamente para uma tupla e obviamente que agora o resultado vai ser do tipo
tuple. Vamos escolher o nosso código. E temos aqui o nosso resultado como esperado. Se vocês repararem, este comportamento que nós temos na linha 7 também pode ser feito por indexação. Por exemplo, eu vou criar aqui uma variável resultado, vou chamar resultado 2, em que eu vou dizer que o resultado 2 é igual a resultado, ou melhor, é igual a lista, dos pontos, menos 1. E quando eu faço os dos pontos, menos 1, é indexação, tal como vimos na primeira secção deste videocurso, eu estou a reverter completamente todos os elementos da minha sequência. Por isso, quando eu fizer agora print resultado, o que eu vou verificar é que na linha 8 eu vou ter os elementos organizados de menos 1.7 até menos 95 e também vou ter o mesmo efeito na linha 12, ou seja, na variável resultado 2. Vamos correr o nosso código e vemos então que ambas as soluções funcionam para reverter os meus elementos. Mais uma vez fica ao critério do desenvolvedor escolher o método mais correto. Vamos agora falar da última função built-in associada a sequências em Python. Esta função permite-me agora filtrar os elementos de uma sequência original com base num processo, com base num critério. Vamos então ver a nossa videoaula e tem a variável lista e tupla, que tem valores positivos e negativos, mas também tem valores que são 0, e tem a tupla que tem valores positivos e negativos e também tem um valor que é 0. E nesta videoaula vamos falar da função filter. Então, em resultado, eu vou escrever esta função. E esta função, obviamente, precisa de uma variável para ser aplicada. Mas tal como em map, eu não posso dizer apenas a variável, eu tenho de dizer o processo em que eu vou aplicar aos elementos da minha variável. A minha variável de interesse, vamos começar, por exemplo, por lista. Então, eu vou aplicar a função filter à variável que tem o nome lista, ou seja, a todos os elementos desta variável. E o que eu vou aplicar a cada elemento é um processo, mas este processo é uma comparação. E ao ser uma comparação, quer dizer que eu vou estar a comparar, por exemplo, este valor com o que eu disser aqui. E se este valor, a sua comparação for verdadeira, então eu vou remover os elementos em que a comparação é verdadeira. Vamos a um exemplo. Nós vamos querer remover, por exemplo, todos os valores que sejam 0 na minha lista. Então eu posso colocar aqui none. Ou seja, o que eu vou fazer é comparar none com menos 95. E como menos 95 não é 0, então a comparação com none vai ser falsa e menos 95 vai ficar na variável resultado no fim. 0.2 também não é 0, por isso 0.2 também comparado com none vai ser falso e vai ficar na variável resultado. 0.0, quando comparado com none, é verdadeiro, então vai ser removido, vai ser filtrado. 0, quando comparado com none, é verdadeiro, por isso vai ser removido 0 também. 1 vezes 10 elevado a 3, quando comparado com none, é falso, por isso vai se manter na variável resultado. E menos 1.7, quando comparado com none, vai ser falso, por isso também se vai manter na variável resultado. Vamos então correr o nosso código, mas atenção, vamos dizer já o seguinte. Tal como map, o objeto de filter é um objeto específico, ou seja, o resultado é um resultado específico, e eu vou ver que o resultado vai ser uma classe específica em Python. Vamos correr o nosso código. E vemos que temos um objeto da função filter que é do tipo filter. Mas nós sabemos converter objetos para listas, por exemplo, aplicando a função list. E o que eu agora estou à espera de ver é que resultado, uma variável do tipo list, vamos ver a lista em baixo, em que foi aplicada a função filter e o critério, o processo, vai ser a comparação com none. E eu sei que 0.0 e 0 compararam como sendo verdadeiro, por isso eu vou apenas ver o elemento menos 95, 0.2, 1 vezes 10 elevado a 3 e menos 1.7 no meu resultado, ou seja, vou ter resultado apenas com 4 elementos que não sejam zeros. Vamos correr o nosso código e vemos então os 4 elementos como esperado, não sendo 0. Atenção que nós estamos aqui a aplicar none, mas na secção a seguir, na secção 4 do nosso videocurso, nós aqui podemos definir funções. E nós podemos utilizar estas funções aqui definidas para, por exemplo, filtrar os meus resultados, sendo par ou ímpar. Ou então, se forem strings, verificar se tem uma determinada letra ou não. A função filter é, de facto, uma função bastante útil em Python e vamos falar dela bastante na nossa secção 4 deste videocurso. Concluímos assim o nosso estudo sobre funções nativas em Python para sequências. A minha recomendação é a realização dos exercícios que nós temos no nosso canal e também os projetos,
porque através da aplicação e ver como eu posso aplicar funções, eu me vou tornar melhor desenvolvedor de Python. Na próxima videoaula vamos falar de uma nova estrutura de dados em Python que está associada apenas a conjuntos de elementos. Ou seja, até agora vimos sequências que é um conjunto de elementos organizados e vamos falar agora de dados em Python que não estão organizados, são apenas elementos. Vamos continuar com o nosso curso.